pulinho lá para outro assunto. Tá? Na aula passada a gente fez uma atividade prática tratando de flambagem e nesta aula a gente vai avançar o conteúdo indo para a unidade 4, que é a última unidade aí do material 6 e o último assunto do semestre também. Tá? Só um lembrete, semana que vem vocês terão as avaliações de proficiência, então tem a semana inteira para que vocês possam escolher um dos dias da semana que vem para realizar a prova. Lembrando que uma vez iniciada a avaliação, vocês precisam terminar dentro do tempo lá estipulado. Então, semana que vem, não se esqueça de reservar um horário para fazer a avaliação de proficiência. Teremos aula normalmente, então escolha um horário que melhor seja para você e lembrando que nós teremos aula normalmente na próxima semana. Tá? A avaliação de proficiência ela tem nota, né, para N2, então vale até 2.000 pontos, e a N2 também valerá até 2.000 pontos. É importante fazer para que possa somar a pontuação para o semestre. Então, o que a gente vai tratar hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre critérios de resistência e teoremas energéticos. Sobretudo, a gente vai entender um pouquinho dos critérios de falha, né? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com os materiais, né, nas estruturas, às vezes a gente acaba fazendo aquele cálculo de tensão, que é força sobre área, e usa aquela tensão como critério de resistência do material, ou seja, que aquele material ele vai resistir aquilo ali e aquilo ali vai ser utilizado em serviço. Né? A gente vai entender um pouco melhor o que eu quero dizer a partir das tensões principais. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que seria essas tensões principais e entender os critérios de falha. Por que os materiais falham? Tá? Sobretudo, nós temos duas grandes classes de materiais. Nós temos os materiais dúcteis e os materiais frágeis. E a gente hoje vai trabalhar, sobretudo, entendendo o comportamento de falha dos materiais dúcteis, tá? E na semana que vem, os materiais frágeis. Deixa eu só ver aqui, a mesinha não está funcionando. Isso vai funcionar agora. Eu não consigo trabalhar com vocês. Bom, parece que tá mal contato aqui. Deixa eu só iniciar aqui, ver se eu consigo fazer ela funcionar. Vou trocar a entrada do meu computador aqui para ver se eu consigo fazer a mesa digitalizadora funcionar. Eu vou ter que fazer algumas anotações, senão a gente não... Só para ajudar a gente. Entrou umidade na... Vamos tentar ir seguindo aqui. Tem a mesinha. Aí dá um tempinho para ela aqui, aí a gente trabalha à medida que dá aqui. Vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que seriam essas tensões principais, tá? E critérios de falhas. É um tópico muito interessante dentro de resistência dos materiais, porque é onde a gente vai conhecer os critérios de projetos mais detalhadamente. Então, antes de falar desses critérios de falha, né, é importante entender que quando a gente submete um objeto, uma estrutura a um carregamento, tá, essa estrutura ela vai estar sujeita a uma tensão. Então, aqui nós temos um pequeno pedacinho de uma estrutura. Tá? Vou tentar desenhar aqui. Então, imagine que você tem uma estrutura de geometria qualquer, e você pega um ponto dessa estrutura e analisa separadamente. É o que foi trazido para cá. Tá? Então, a tensão pode ser uma tensão uniaxial. Essa estrutura está sendo, por exemplo, tracionada. Né? E quando a gente analisa o material, né, o volume do material, as tensões elas estão distribuídas, tá? Vamos considerar assim, está distribuída de forma contínua.
dentro desse material, contínua. Todas as porções do material estão submetidos a um misto de tensões. E a gente pode representar como 9 componentes. Então, trazendo isso aqui para cá, porque aqui a gente só está vendo os vetores unitários, que indicam as direções, né, em que essas tensões atuam. Aqui nós estamos vendo as componentes dessas tensões. Então, um sólido, né, ele está sujeito, no seu estado tridimensional, ou seja, triaxial de tensões, a 9 componentes de tensões. Tá? Aqui na superfície nós temos as tensões de cisalhamento, paralelas a ela, e perpendicular a ela nós temos tensões normais. Tá? Tensões paralelas à superfície analisada são tensões de cisalhamento, e que são perpendiculares podem ser tensões normais de compressão ou de tração, depende se o sentido estiver para dentro ou para fora, aqui saindo do plano. Tá? Então, uma estrutura real, ela está sujeita, né, a uma distribuição contínua. E as tensões que você aplica, elas vão apresentar magnitudes diferentes dentro do sólido. Em uma determinada direção, a tensão pode ser maior do que em outra direção. Então, entra o conceito de tensões principais, tá? Só que antes de falar dessas tensões principais, vamos ver isso usando aqui uma imagem obtida por simulação, tá? Por método de elementos finitos, usando esse software aqui, o ANSYS. Então, aqui nós temos uma viga. Aqui está representada a forma na qual ela está carregada. Então, é a viga engastada em balanço aqui, tá? Então, ela está engastada e está em balanço. E tem um carregamento distribuído, né, de 4 MPa aqui na sua extremidade máxima. Então, o que a gente observa? Que nessa região do engaste, a estrutura ela está sendo mais solicitada do que, né, em regiões mais distantes, né? E a cor que apresenta essa malha, né? Nós estamos vendo uma malha aqui. Então, o método de elementos finitos, ele é um método computacional, tá? Que a gente faz a análise de estrutura de qualquer tipo, seja para tensões mecânicas, térmicas. Essas tensões podem ser estacionárias, como essa aqui, ou pode ser transitórias ou, né, flutuantes. Então, o que esse software faz? Ele faz a discretização do problema. O que é discretizar? Ele pega um problema complexo, ou seja, sujeito a muitos carregamentos, geometrias não uniformes, e converte isso num problema mais simples, que um computador é capaz de resolver. Tá? Então, existe uma modelagem dessa peça e é feita uma malha, tá, com nós, que a gente está vendo esses quadradinhos aqui, são um tipo de malha utilizado. Pode ser triangular, nesse caso aqui são malhas quadradas. E o software ele faz todos os cálculos das tensões e a gente pode observar como que acontece essa distribuição. Tá? Percebe que há vamos assim dizer, esse espectro, né? Essa mudança de cor, e onde a gente consegue observar a distribuição das tensões e onde ela é máxima e onde acontece um carregamento mínimo. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma análise usando o método de elementos finitos, a gente consegue trabalhar com geometrias extremamente complexas, né? Analiticamente, ou seja, usando a nossa caneta, aí fica complicado a gente trabalhar com estruturas tridimensionais. Então, o que a gente faz, né, na prática? A gente, na prática não, né, a fins didáticos, a gente analisa superfícies bidimensionais, planas, né? Então, aqui está mostrando o modelo, né? O modelo de uma estrutura qualquer e aqui a discretização, criando um problema mais simples de ser resolvido. Então, para nós, a gente trabalha com tensões no plano, que é em 2 dimensões, porque aí a gente acaba tendo menos tensões para calcular e fica mais fácil, né, humanamente viável para a gente trabalhar usando a nossa caneta, né? Só não estou conseguindo usar a mesa aqui. Parece que deu alguma entrada. Vamos ver. Voltou a funcionar. Ótimo. Então tá, pessoal. As tensões aqui estão no plano. Plano quer dizer no eixo XY. Tá? XY. O que pode ser entendido como um plano, né? Uma estrutura plana? Uma chapa, tá? Um vaso de pressão de parede fina. Estruturas que apresentam
duas dimensões relevantes e a terceira não é tão relevante assim. Então, o comprimento, né, e a altura é muito maior do que a espessura. Então, as tensões ali podem ser entendidas de forma mais substancial do ponto de vista de tensões do plano. Tá? Então, imagina que a gente pegou uma estrutura, imagina que é uma carcaça de uma chapa usada na carcaça de um avião, por exemplo, ou uma estrutura que é oca, né, de tal forma que a gente acaba pegando a superfície dela e consegue analisar como as tensões acontecem. Então, a gente pode modelar como tensões no plano. Ok. Como eu estava dizendo, existe a situação em que nós aplicamos as tensões. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ele está sujeito a essas tensões aplicadas, sigma y, sigma x, que são as tensões normais, tá, nas direções x e y, e tensões paralelas à face, que são as tensões de cisalhamento. Isso aqui é o que foi aplicado. Então, imagina que você tem aqui essa barra ou essa tira metálica, né, que você está tracionando, né, e ao mesmo tempo está aplicando uma torção nessa estrutura, né. Então, isso aqui são os carregamentos aplicados. Aí você pega um pequeno pedacinho dessa estrutura e traz para cá. E aqui a gente analisa as tensões aplicadas nessa estrutura. O que nós fazemos, né? A gente coloca as direções dessas tensões de forma mais conveniente possível. Então, a gente coloca ela sobre um eixo de orientação paralelo, vamos assim dizer, às direções dessas tensões aqui. Então, esse θ aqui está relacionando as direções dessas tensões aplicadas. Isso é arbitrário, tá? Você pode escolher o seu eixo, né, de orientação como você quer. Para fins de cálculo, isso facilita, né? Só que, na prática, o que acontece? Vai haver direções nas quais nós teremos tensões normais, que a gente chama de tensões normais principais. Principais por quê? Principais. São aquelas que vão apresentar a sua maior magnitude dentro do material. Então, o que eu quero dizer? Que isso aqui, ó, é a tensão aplicada, tá? Está na direção zero. Dentro do material, como eu disse, há uma distribuição uniforme de tensões. As tensões estão distribuídas uniformemente. Só que aqui eu estou colocando a representação dessas direções que acontecem. Só que vai haver direções nas quais nós vamos ter tensões principais normais que serão mais relevantes para nós em termos de magnitude do que o que a gente aplicou. Tá? E esse plano na qual essas tensões estão direcionadas, a gente chama de plano, né, de tensões principais. E no caso aqui é diferente, ó. Aqui é o que está aplicado, mas as orientações das tensões principais são diferentes, ó. Então, aqui, ó, quando o nosso θ é igual a zero, e a gente percebe, ó, que nessa orientação aqui, ó, vai ter uma tensão principal máxima, aqui, e nessa outra orientação aqui vai ter outra tensão principal máxima, que no caso são trativas, né? Aí, por sua vez, aqui nós vamos ter uma tensão compressiva. Assim. Então, dentro do material, não necessariamente na direção que você aplicou a carga, vai apresentar a tensão máxima, a tensão principal. Vai haver uma preferência, uma direção na qual nós teremos tensões principais que serão alvo de investigação a partir de agora para a gente utilizar no nosso projeto. Porque são elas que, se ultrapassar valores, que a gente diz valores que estão associados aos critérios de falha, são elas que vão resultar, né, na quebra da estrutura, na deformação permanente. Isso também é válido para as tensões de cisalhamento, tá? Vai haver também direções em que as tensões de cisalhamento serão principais ou serão máximas, tá? Que é diferente da orientação aqui inicial. As tensões de cisalhamento principais, que são essas aqui, elas atuam em um conjunto de planos que formam um ângulo de 45 graus, tá? Com os planos das tensões normais principais. O que eu quero dizer?
Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, se a gente prolongar aqui, ó, uma reta, tá? A gente observa que aqui nós temos o plano de tensões normais principais. Eu vou colocar delta P, o P é de tensões normais principais. O plano de tensões, onde as tensões de cisalhamento principais serão máximas, está a 45 graus em relação a esse plano, tá? Ó, aqui é 90 graus, então está atuando aqui, ó. Aqui o nosso θ S, que é o plano em que as tensões de cisalhamento atuam máxima, assim, do ponto de vista onde ocorrem as tensões principais de cisalhamento máximas, tá? Está a 45 graus. Vamos ver isso melhor no ciclo de Mohr, tá? Aí a gente vai entender melhor. Então, o que é o ciclo de Mohr? Vocês já viram isso na aula de resistência dos materiais 1, né? O ciclo de Mohr, ele é um método gráfico, tá? É um método gráfico que vai nos auxiliar para encontrar o valor dessas tensões principais, seja de cisalhamento, seja normal, e a direção em que elas acontecem, tá? Porque a partir do ponto de vista de projeto, às vezes é importante saber em qual direção nós temos as tensões máximas, tá? Para fins de projeto tentar, né, prever a falha naquele ponto ou melhorar a resistência naquele ponto. Então, é um método gráfico que muito utilizado antigamente, antes da solução computacional, porque você tinha uma visão, né, você consegue ter uma visão rápida, né, com relação as tensões. Como essas tensões acontecem? Imagina que na ausência das calculadoras numéricas, da energia elétrica, né? Como que eles faziam os projetos? Então, o ciclo de Mohr, ele é um método gráfico capaz de proporcionar essa visão do estado de tensões em um determinado ponto. Só para a gente relembrar, aqui ó, nós temos, por exemplo, ó, esse objeto está sendo submetido a um estado de tração pura, tá? Quando a gente faz o ciclo de Mohr, a gente observa isso aqui, ó. No eixo das abscissas, né, nós temos as tensões normais aqui em X, tá? As tensões normais. E no eixo Y, nós temos as tensões de cisalhamento. O ciclo de Mohr, ele demonstra o seguinte, ó, a gente observa que esse objeto está sob tração pura, mas atua nesse objeto também, ó, uma tensão de cisalhamento, tá? Como que eu sei que há? Então, nós temos uma projeção aqui, ó. Nesse ponto é a tensão de cisalhamento máxima, tá? Aqui, ó, intercepta o eixo das tensões normais. Aqui nós temos a tensão principal 1 e aqui nós temos a tensão principal 2, que no caso a tensão principal 2 é igual a zero, porque se encontra aqui na origem, tá? E a tensão principal 2 ela é diferente de zero. Então, a gente consegue observar que, por mais que o objeto está sob tração pura, há atuando nele cisalhamento, tá? E tensão normal também. Outro caso aqui que o ciclo de Mohr nos auxilia na interpretação. Vamos observar esse caso aqui de flexão simples. Aqui a estrutura está sob flexão simples, é a representação do elemento infinitesimal, tá? Então há um carregamento de cisalhamento atuando, né, nesse elemento, e também tensões normais. Uma região, a tensão normal é maior do que na outra. Então, o que a gente observa? Aqui é o ciclo de Mohr. Ó. A gente percebe que nós temos cisalhamento atuando nesse elemento. Tá? Nós teremos uma tensão principal positiva e nós temos uma tensão principal negativa, que está para o outro lado aqui. Ó. Essa aqui representa uma tensão negativa, então a estrutura vai estar, em parte, submetida a compressão e, em parte, a tração. Isso a gente percebe na prática, né, que a flexão resulta isso, né, um conjunto de compressão numa fibra e outra de tração em outra parte. Nesse caso, né, a compressão será menor do que a tração. Dependendo do elemento, né, a gente percebe que se a tensão normal de tração for alta,
pode chegar à ruptura, né? Principalmente estruturas de material cerâmico, que é frágil, né? Então, o ciclo de Moore ele é um método rápido para a gente analisar isso. Tá? A gente vai dar uma revisada aqui, porque ele vai ser o método usado para a gente obter essas tensões principais, que está representada aqui. Tá? Bom, já dei uma pincelada, né, sobre tudo, mas o ciclo de Moore ele possui dois eixos, né, eles são perpendiculares entre si, apesar de que o ângulo entre eles representa o dobro, né, do valor no espaço real, ou seja, aqui ó, nós temos 90 graus. Qualquer ângulo medido aqui é 2 vezes maior do que o ângulo obtido no espaço real, tá? Então, ele representa 90, mas no espaço real é o dobro, tá? O eixo Y são as tensões de cisalhamento, tá? E no eixo X, as tensões normais. Positivo representa as tensões normais de tração e negativo de compressão. Tá? Então, é importante lembrar que o ângulo entre esses eixos representa 180 graus no espaço real. A gente vai ver isso onde já está feita, construído, tá? Mas aqui temos uma sequencinha lógica de como fazer, tá? Eu não vou seguir ela aqui lendo aqui, a gente vai entender como que a gente começa, né, se for construir. Eu não vou cobrar a construção de vocês, porque vocês já viram isso no semestre passado. Eu quero mais que vocês saibam a leitura. Sobretudo, aqui nós temos um ciclo de Moore para, para um estado de tensão qualquer, tá? E ele representa esse tipo de ciclo de Moore. Ele pode ser diferente, tá? Conforme a gente observa aqui, dependendo do tipo de estado de tensão existente. Nesse caso aqui, a gente está observando esse. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando vai construir o ciclo de Moore, seguindo aquela estrutura lá, é desenvolver esse eixo, né? Esse sistema de coordenadas aí, tá? E depois a gente vai ter que começar marcando o centro. Onde é o centro do seu círculo de Moore? Tá? O centro do círculo de Moore, ele está localizado no que a gente chama de tensão média, tá? A tensão média. Então aqui, ó, ele é obtido através da tensão média, que é calculada pela soma, tá, das tensões aplicadas em X e em Y dividido por 2. Então, calculando isso, você já encontra em que ponto aqui desse eixo se encontra. Depois, a gente tem que saber qual que é o tamanho do raio do ciclo de Moore. Então, a gente tem que saber qual que é essa coordenada aqui. Ó. Então, como nós estamos no sistema de coordenada, aqui vai ter uma coordenada sigma e uma coordenada tal aqui, que representa a tensão de cisalhamento. Então, qual que é o valor de sigma e qual que é o valor de tal que está localizado nesse ponto? Aí, a gente vai pegar o nosso valor de sigma x e o nosso valor da tensão de cisalhamento, né, XY. Isso aqui é dado no elemento infinitesimal. Então, aqui nós temos esse elemento infinitesimal que representa as tensões aplicadas. Então, isso aqui vai ter valores, tá? A gente vai fazer um exercício com os valores. E aqui a gente substitui. Uma vez definido esse ponto, então vai ter uma distância em relação a x, que está aqui, ó, daqui até aqui é uma distância, e vai ter uma altura, né, que está relacionada a tal xy. Uma vez definido esse ponto, né, a gente vai fazer uma reta e com um compasso, né, marcando aqui, a gente vai fazer a circunferência. Aí está construído o seu círculo de Moore. A partir dele, você consegue ler, né, todas as informações que você precisa para resolver algum problema. Quais são os valores das tensões principais, né, que é o que a gente quer? As tensões principais, pessoal, normais, né, sigma 1 e sigma 2, refere-se aos valores das tensões que estão localizadas nos pontos aqui, ó, que interceptam o eixo sigma, que é das tensões normais. Aqui nós temos sigma 1. Sigma 1 sempre vai ser maior, tá? Que sigma 2. Então, sempre o maior valor é o nosso sigma 1, tá? E aqui é o sigma 2. Graficamente, a gente já consegue, tá? Qual que é o valor de sigma 2? Essa distância, ó, daqui até aqui, ó. E qual que é o valor de sigma 1? É a distância daqui
Opa, é um eixo, né? Opa, daqui até aqui. Então, qual que é esse comprimento? Então, com uma régua, você teria condições de calcular isso. Nós temos σ1, σ2 e σ1. São distâncias. Quando a gente não faz isso usando um papel milimetrado, certinho, fica difícil. Se não tiver uma escala bem feita, tá? Usando régua, inferir isso. Mas o que eu quero é que vocês entendam as equações que são deduzidas e o que elas representam. Então, por exemplo, por trigonometria, a gente consegue saber qual que é a tensão de cisalhamento máxima. A tensão de cisalhamento máxima está nesse ponto, ó, e representa essa altura aqui. Ó. Opa. Acabei fazendo... Representa essa altura aqui. Ó. Então, aqui é a nossa tensão de cisalhamento máximo. Por que eu falo que é máxima, pessoal? Que é o maior valor. Ó. Aqui é nula, é zero, e aqui é o maior valor. Então, representa essa altura aqui. Essa altura aqui, numa circunferência, é igual ao quê? O próprio raio. Né? É o raio. Então, a tensão de cisalhamento máxima é igual ao raio do círculo de Mohr. Como que eu sei o raio? Né? Aí, voltamos para a trigonometria. Tá? Então, aqui, ó, aquele raio inicial que a gente construiu. Então, a gente sabe, basicamente, esse ponto, né? Onde ele está. Agora, a gente precisa saber qual que é esse comprimento desse raio. Então, a gente tem um triângulo, ó, forma um triângulo retângulo aqui. Vou usar a área sombreada. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, cuja esse lado aqui, ó, é o cateto, é um dos catetos, tem altura tal x, y. Isso aqui é dado. Isso aqui a gente observa no elemento infinitesimal. Então, a gente já sabe essa dimensão. Essa dimensão aqui, ó, a gente pode inferir ela a partir do nosso ciclo de Mohr. Opa, vou usar um verde. Então, a gente sabe que daqui até aqui, ó, essa distância é igual à tensão média, certo? Então, desse ponto até esse é a nossa tensão média, que dá o ponto do centro do círculo de Mohr. E desse ponto até este aqui, ó, opa, deixa eu usar o azul. Deste ponto aqui até este ponto aqui é igual ao minha tensão principal 1, tá bom? Então, essa distância aqui até aqui é a tensão principal 1. Então, o que eu posso pensar em fazer, né? Porque aqui ele já encontrou, é σx menos σy dividido por 2. Mas como que eu cheguei nessa distância aqui? Então, eu sei que, se eu pegar, eu posso dizer o quê? Que a minha tensão σ1 é a minha tensão média, aqui, que vem desse ponto até aqui, mais o raio, tá? É a minha tensão média mais o raio. Eu ainda não sei o raio, né? É isso que eu quero chegar, tá? E minha tensão σ2, que é esse pedaço aqui, ó, compreende a minha tensão média completa menos esse pedaço aqui. Então, meu σ2 é minha tensão média menos o raio. Ok, então eu já tenho duas equações que eu vou utilizar nos meus problemas. Qual que é o que representa a minha tensão média? É o valor de σx mais σy dividido por 2. Mas ainda não respondeu a pergunta, né? Quanto que vale isso aqui? Tá? Quanto que vale isso aqui? Aí, isso aqui vocês já podem lembrar, tá? Como que é obtido. Bom, eu sei que a coordenada que está nesse ponto, ela tem uma coordenada σx. Σx é esse ponto aqui, ó. Σx, que é essa distância daqui até aqui. Então, eu sei que daqui até aqui é a minha tensão média e daqui até aqui é meu σx. Então, o que eu quero é só esse pedaço. Então, se eu pegar tensão média, às vezes não fica muito intuitivo. A minha tensão média é o que está em verde, tá? Está em verde, tensão média. Aí o que está em azul é a minha tensão σx. E como eu quero só esse pedaço aqui, ó, vou fazer esse pedaço aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse maior, σx, e subtrair a minha tensão média. Aí eu encontro, vou chamar isso aqui de dimensão
A qualquer. Então, A é igual sigma x, que equivale a todo esse comprimento, menos esse pedaço aqui, ó, que é a minha tensão média. A minha tensão média vale isso aqui, ó. Então, é menos sigma x mais sigma y dividido por 2. Ok? Então, dá para fazer agora a continha, né? Então, essa dimensão aqui vai ser A, né? Aí, como nós temos um sinal negativo, todo o termo aqui fica negativo dentro, então vai ficar menos sigma x menos sigma y, isso dividido por 2. Aí eu faço o MMC, tá, pessoal? O MMCzinho aqui. Então, o que eu faço? Coloco 2 aqui, né? Como aqui vai ter 1, o MMC entre 2 e 1 é 2. Então, 2 dividido por 2 é 2 dividido por 1 é 2, vezes sigma x é 2 sigma x. Aqui vai ser 1, né? 1 vezes menos sigma x, 1 menos sigma y. Então, aqui nós conseguimos resolver. 2 sigma x menos sigma x vai dar 1, né? 1 sigma x. E isso aqui vai ficar sigma y, dividido por 2. Aqui está essa dimensão, ok? Então, essa dimensão foi deduzida dessa forma. Aí, como o nosso foco é encontrar o raio para possivelmente depois calcular qual que é a tensão máxima, porque a minha tensão máxima é igual ao raio do ciclo de Mohr. Então, eu já sei que essa dimensão equivale a essa, e essa dimensão é igual a esse valor. Então, qual que é o raio? Aí a gente entra, né, na trigonometria aplicando, né, o teorema de Pitágoras. O raio aqui vai ser igual a essa dimensão ao quadrado, o raio ao quadrado, né, é igual a essa dimensão ao quadrado, que é tal x y ao quadrado, mais essa dimensãozinha que está aqui ao quadrado. Sigma x menos sigma y dividido por 2 ao quadrado. Esse termo aqui a gente transforma na forma de uma raiz. Tá? Então, o quadrado aqui vem para cá na forma de uma raiz. E aqui nós temos a equação do raio, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Tá? Então, o raio é a nossa equação que vai nos dar a tensão de cisalhamento máxima. Ok? Então, essa equação aqui a gente vai utilizar quando eu quero saber a minha tensão de cisalhamento máxima. Aí, quando eu quero minha tensão principal 1 e minha tensão principal 2, né, a gente pega a tensão média, soma com o raio para achar essa, e a tensão sigma 2, a gente pega a tensão média e subtrai o raio. Aí existe uma equação compacta que trabalha com todas essas variáveis em uma só. Tá? Aí, o que se faz é colocar, né, a tensão média. Opa, vamos fazer aqui. Sigma 1 vai ser, sigma 1 ou sigma 2 vai ser, tensão média é x mais sigma y dividido por 2. Estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Aí, em vez de eu colocar e fazer separadamente, eu coloco mais ou menos o raio. O raio vale todo esse termo aqui. O raio sigma x menos sigma y dividido por 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Então, essa equaçãozinha. Quando eu quero calcular a tensão principal 1, eu somo. No contrário, né, quando eu subtraio, eu calculo sigma 2. Tá? Então, essa é a equação do ciclo de Mohr. Com relação às direções, aqui, ó, esse ponto A que a gente estabeleceu no início, ele é o ponto em que nós temos sigma x e tal xy. O que representa isso aqui? Né? Representa as tensões aplicadas que a gente aplicou no elemento. E aqui são as principais, né? São as principais. O que a gente percebe, né? Ó, isso aqui é a magnitude das tensões aplicadas. Se a gente for em termos de magnitude, ó, ela é menor do que as tensões principais, tá? Então, por isso que a gente não utiliza. A gente utiliza as tensões principais para o fim de projeto.
que elas apresentam magnitudes maiores. Com relação à direção em que as tensões principais acontecem, a gente considera como o zero esse ponto, porque aqui, ó, é onde, né, nós arbitramos como sendo a nossa origem, como a coordenada onde o nosso ângulo vai ser igual a zero. Então, a nossa tensão principal 1, ela vai estar essa quantidade de graus aqui do ponto A. Então, esse aqui, ó, é a direção principal da tensão principal 1. E a tensão principal 2? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Representado aqui, ó. Θ da tensão principal 2. Tá? Então, quando eu quero saber as direções, ou seja, em quais ângulos acontece. Em termos de representação num elemento, está aqui, tá? Então, aqui, ó, é o nosso θ 0 graus, nosso eixo x encontrado, e aqui é o plano, né, em que acontece as tensões principais máximas. Aqui o θP1, que representa esse ângulo, tá? Onde nós temos a tensão principal 1, e aqui o θP2, que é da tensão principal 2. Em termos práticos, basta a gente pegar o ângulo que deu aqui da tensão principal 1 e somar, tá? 90 graus. 90 graus. Por que eu não somo 180 em relação a isso? Porque aí a gente sabe que no ciclo de Moore, o ângulo apresentado aqui, né, ele é o dobro do que acontece no espaço real. Tá? Então, a gente pega a metade do ângulo aqui. Ó, tá? Então, é assim que a gente faz a análise. Vocês não vão precisar, em termos gerais, calcular esses ângulos, mas, sobretudo, aplicar as equações e saber fazer a interpretação do ciclo de Moore para a gente trabalhar os problemas. Vamos ver agora, pessoal, de forma mais prática, né, a diferença do que é a tensão aplicada versus a principal. Então, tudo aquilo que eu disse representa isso aqui. Ó. O que é comum? Né? A gente fazer um ensaio mecânico de tração. Então, é um ensaio uniaxial. Então, quer dizer que o carregamento acontece em uma única direção, um único eixo. Né? Então, o que a gente observa? Né? É que supõe-se que, de forma não gráfica, a gente supõe que a estrutura vai sofrer falha, né, por tensão normal, ou seja, por uma tensão de tração, e que não há tensão de cisalhamento acontecendo ali. Né? Num carregamento de tração pura, a gente constrói o ciclo de Moore e a gente observa esse comportamento. Então, vai haver uma tensão principal sigma1 máxima, né, normal, e a tensão sigma2 ela é nula. Tá? Então, sigma1 ela é diferente de zero e sigma2 é igual a zero. Porém, vai haver também cisalhamento aqui. Tá? E esse cisalhamento ele é máximo. O que a gente percebe, pessoal, é que as estruturas, materiais dúcteis, lembrando que os materiais dúcteis são os materiais que apresentam deformação, tá, na falha. Eles falham, né, eles se deformam permanentemente antes de falhar. Os materiais frágeis, eles se rompem sem apresentar deformação. Tá? Então, os materiais dúcteis, eles não falham por, como que eu posso dizer, por tração. A gente faz um ensaio de tração no material, tá? Estica, 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 mas o que vai resultar na falha é o cisalhamento. O que acontece? O cisalhamento, ele acontece olhando assim dentro do material, né? Vamos pegar aqui, o cisalhamento ele acontece paralelo aos planos. Opa! Aqui. Então, imagina aqui que nós temos o material, tá? Nós estamos analisando ele inteiro. O cisalhamento ele vai acontecer em planos. Planos o quê? Em planos de átomos, tá? Nessas interfaces aqui, ó. As tensões normais, elas acontecem, né,
transversalmente. Então, aqui nós temos as tensões de cisalhamento, aqui nós temos as tensões normais. O material dúctil, ele vai se deformando, ou seja, vai se deslizando esses planos devido ao quê? Ao cisalhamento. Então, a gente vai observar que vai haver a formação de linhas, que a gente chama linhas de Ludder. Depois eu tenho outra imagem melhor, em que a gente acaba conseguindo enxergar esses planos de deslizamento. Quando essa tensão de cisalhamento principal atinge um certo valor, tá? A gente vai observar a falha do material. Tá? Então, a gente consegue prever esse tipo de falha analisando o ciclo de Moore. O material dúctil ele vai falhar quando a gente consegue atingir aqui essa tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento, ela, claro, vai depender da teoria de falha que a gente vai ver mais adiante, tá? Qual que é a magnitude que vai levar à falha. Então, eu vou deixar para a gente falar mais à frente. Mas o que eu quero dizer é que o cisalhamento é a causa de falha dos corpos dúcteis, tá? E os frágeis, eles vão falhar por tensão normal. Os corpos dúcteis falham por tensão de cisalhamento e os frágeis por tensão normal. Até então, que quando você olha um corpo dúctil, ele quebra, né? Com um perfil aqui, que a gente diz um perfil reto. E no ciclo de Moore, a gente observa a direção em que nós teremos a máxima tensão normal. Vamos considerar aqui a máxima tensão normal, ela está, né, com relação aqui à tensão de cisalhamento, ela tem um ângulo, né, um ângulo reto entre elas, né, as direções em que acontece. Que no caso, as tensões normais máximas, tensão máxima, ela está, né, atuando a um θ, S, 45 graus em relação à principal. Então, isso aqui, ó. Aqui meu θS. Ah, professor, não é 90 graus? Não, né? É o dobro. Então, tudo que acontece aqui está no representado o dobro. Então, a tensão normal e a tensão de cisalhamento, as tensões normais e as tensões de cisalhamento principais, elas estão atuando aí a 45 graus, uma em relação à outra. Tá? Quando nós tivermos a tensão normal máxima, a tensão de cisalhamento é nula. E quando nós tivermos a tensão de cisalhamento máxima, a tensão normal é nula. Por que eu falo isso? Né? Estamos olhando nos planos em que uma é máxima e a outra vai ser nula. Tá? Então, por isso, ó, enquanto uma falha a 45 graus em relação à outra, quando falha para o cisalhamento, a gente percebe essa formação aqui, ó, porque são os planos que estão a 45 graus em relação à tensão principal máxima, e é os planos de deslizamento devido ao cisalhamento. Vocês entenderam o que eu expliquei? Isso aqui é muito teórico, tá? Mas isso aqui vai cair na prova, então eu quero que vocês entendam. Aqui, por que os materiais dúcteis falham por cisalhamento? Alguém poderia me responder? Acabei de explicar. Alguém? Alguém sim? Ruptura. Atinge o seu ponto? Está relacionado a onde a tensão vai ser máxima, tá, pessoal? Por que os materiais dúcteis falham por cisalhamento? Ó, aqui é o ensaio de tração. Ensaio de tração. O que a gente observa? Nós vamos ter no ensaio de tração pura, que é o que acontece aqui, ó, um ponto de tensão de cisalhamento. Isso aqui é a tensão máxima de cisalhamento e aqui a tensão máxima normal. Tensão normal, tensão de tração. Só que o que a gente percebe? O material dúctil, ele vai falhar por cisalhamento. Por quê? O material dúctil, ele se deforma. A deformação está associada a um deslizamento, tá? Imagina que você passa um pão, a manteiga entre o pão e desliza uma fatia sobre a outra. Então, aquele deslizamento a gente considera
uma tensão de cisalhamento atuando ali. Então, para que haja deformação, tem que haver um cisalhamento entre esses planos. Tá? E por isso que os materiais dúcteis falham por cisalhamento. Os materiais frágeis, eles não se deformam, tá? Não deformam. Eles quebram simplesmente, não deformam. Não deformação. Vou colocar aqui deformação. Eles não se deformam. Eles simplesmente quebram, tá? Quando não resiste mais ao carregamento, você vê que ele quebra um pedaço e o outro, tá? E a gente observa que nos dúcteis vai formar linhas aqui bem características. Essas linhas representam os planos em que há esse deslizamento. Esses planos acontecem onde nós temos a máxima tensão de cisalhamento. A máxima tensão de cisalhamento, olhando aqui no gráfico, ó, ela acontece, olhando o ciclo de Moore, está a 90 graus. Né? No mundo real, esse aqui representa o dobro. Então, a tensão de cisalhamento máxima ela está a 45 graus em relação à tensão máxima normal. Ó, aqui nós temos um eixo, né? Se a gente for analisar, o plano está a 45 graus em relação a esse eixo. Tá? Então, aqui, ó, 45 graus. Ó. Se a gente for analisar, está a 45 graus. Então, por isso que vai haver esse deslizamento aqui. Já os frágeis, eles se quebram aqui no meio. Né? Por que quebram assim? Porque é nesse plano aqui que nós temos a máxima tensão normal. Tá? Onde acontece a máxima tensão normal, em relação aqui, acontece perpendicularmente aqui a direção da tensão aplicada. Isso aqui é teórico, tá? Para a gente entender por que os materiais falham. Então, dito tudo essa conversa, a gente vai entender os critérios de falha, tá? Existem critérios de falha para diferentes materiais. Então, hoje a gente vai falar primeiramente dos dúcteis, tá? Dúcteis. Depois a gente vai falar dos materiais frágeis, porque cada um ele falha de forma diferente. Eu estou falando de falha toda hora, mas o que é a falha, né? Falhar, o material falha, a estrutura falha. É quando ela atinge uma capacidade superior à resistência do material. A falha pode ser quando a gente ultrapassa, por exemplo, a tensão de escoamento, aí o material ele falha por deformação, ou quando o material ultrapassa, por exemplo, a tensão de ruptura para os materiais frágeis, quando eles quebram, né? Eles quebram, eles não apresentam deformação. Então, a falha é quando você atinge esses limites impostos pelo projeto. Então, existem três critérios que vão nos auxiliar a compreender quais são os valores de tensão que a gente vai que o material está submetido e se aquele valor ele é capaz de levar à falha do material. Tá? Lembrando que são teorias, vamos assim dizer, são teorias, né? São critérios teóricos e que foram baseados em experimentos também e que nos auxiliam nessa escolha, tá? Mas devem ser utilizadas com cautela, tá? Então tenha cautela e considere as condições de contorno que eu vou citar aqui, porque elas não são válidas para todas as situações. E quando eu falo materiais dúcteis, eu estou dizendo metais, tá? Metais dúcteis. Porque nós temos os plásticos, que são os polímeros, eles são dúcteis, se deformam, mas não seguem essas teorias apresentadas aqui, ó, tá? Então a gente vai trabalhar com três: a teoria da tensão normal máxima, a teoria da tensão máxima cisalhante e a teoria da máxima energia de distorção ou teoria de von Mises, tá? Então vamos seguindo aqui. Então o que a teoria da tensão normal máxima fala, né? Basicamente, a gente entende ela da seguinte forma, que o material ele vai falhar, né, se qualquer ponto dentro da estrutura ela atinge
valores superiores à tensão de escoamento. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Nós temos um elemento infinitesimal, tá? Que é um pedacinho da estrutura. Então, nós temos uma estrutura grande e a gente pegou um pedacinho e está analisando ele. Então, nesse elemento, atuam essas duas tensões principais aqui, ó, que a gente acabou de ver o que elas representam, né? E como calcula. A teoria da tensão normal máxima diz o seguinte: se qualquer uma das tensões principais alcançar valor igual ou superior à tensão de escoamento, a estrutura ela vai falhar. Então, é o que está aqui, ó. Essa é a teoria. Isso aqui a gente sempre viu nos problemas, né? Ultrapassou a tensão de escoamento, falhou. Então, a teoria da tensão máxima é isso. Passou do valor, se a sigma1 for maior ou igual à tensão de escoamento, vou colocar aqui sigma y é igual à tensão de escoamento do material, tá? Então, é este o critério. Graficamente, a gente consegue observar isso aqui, tá? É uma forma gráfica de visualizar essa teoria. Então, o que nós temos aqui? A teoria ela é segura o seguinte: se os seus valores de tensão principais estiverem aqui dentro, ou seja, sigma 1, sigma 2 se encontrar dentro desses limites, tá? Quer dizer que, se nós tivermos aqui, vamos pegar aqui, fazer um X aqui. Se o seu valor de sigma 1, que compreende valores aqui, ó, tá? Ó, nesse eixo. Então, se o seu sigma 1 foi dado aqui, deu esse valor, seu sigma 2 compreendeu esse valor, então quer dizer que nós estamos dentro dessa área. Então, dentro dessa área é segura, sua estrutura não falha, tá? Então, não vai falhar. Quer dizer que os seus valores ficaram menores que a tensão de escoamento. Onde está a tensão de escoamento, pessoal? A tensão de escoamento é o que está nessa borda aqui, ó. Os contornos desse quadradinho é a nossa tensão de escoamento. Se o valor calculado ficar fora, ficar nesses pontos aqui, ou ficar em cima, né, quer dizer que nós ultrapassamos a tensão de escoamento do material. E pela teoria da tensão normal máxima, o material ele falha. Tá? Ela é bem fácil de se interpretar. Tá? Nós temos aqui, com relação aos valores, positivos ou negativos. Tá? Tensões normais principais positivas para cima, e negativas aqui para baixo, considerando o sigma 2, e assim serve também para os nossos sigma 1. Obviamente, nós estamos analisando aí esses valores, comparado aqui à tensão de escoamento, que é a resistência do material. Tá? Isso aqui é um critério de resistência. Aí nós temos a segunda, pessoal, que é a teoria da tensão cisalhante máxima ou Tresca. Tá? Tresca. Teoria de Tresca. Bom, o que essa teoria nos diz? Lá, anteriormente, eu já comentei a respeito dos materiais dúcteis que eles falham por aqueles deslizamentos, né, que acontecem entre as camadas dos cristais. Aí a gente vai observar essas linhas, que são as linhas, vou escrever aqui, de Ludder. Tá? São as linhas de Ludder. Elas indicam, né, o deslizamento do material e ele está acontecendo, como eu já falei, a 45 graus em torno desse eixo longitudinal do elemento, porque é onde atua, né, a máxima tensão normal. Então, por que desliza em relação a isso aqui? Porque é nesses planos que acontecem a máxima tensão de cisalhamento. Tá? Como ele vai falhar por cisalhamento, tá? Aqui é o ciclo de Moore de novo, a gente já viu. Então, aqui nós temos a tensão máxima. Opa, tá o máximo. Então, se ele falha por cisalhamento, o critério é qual que é o valor dessa tensão de cisalhamento máxima, que vai ser a tensão dita aí, a tensão de falha. Aí, pela teoria de Tresca, ou tensão cisalhante máxima, a gente diz que a nossa tensão máxima vai ser dita como a tensão que vai levar à falha, né? Se o seu valor, né, é compreendido como
a metade da tensão de escoamento. Então, a tensão máxima é igual à metade da tensão de escoamento. Vamos ver graficamente a situação que está trazida aqui. A gente percebe que as tensões principais elas podem apresentar valores positivos ou negativos, ou seja, de tração ou de compressão. Então, pelo critério de Tresca, a gente tem essas duas relações aqui que vão nos orientar. Tá? Ó, se a tensão principal 1 e 2 forem de mesmo sinal, ou seja, ambas compressivas ou ambas de tração, o módulo do valor, tá? Se o módulo do valor for maior ou igual à tensão de escoamento, vai falhar. Tá? Aqui para mesmo sinal. Essa estrutura está sob compressão pura ou sob tração pura. Então, a gente vai pegar o maior daqueles valores de tensão principal, tá? E vai comparar. Tá? O cálculo da tensão máxima absoluta é pela média aqui, ó, pela média não, pela razão entre a tensão de maior valor principal dividido por 2. Aí a gente vai ter a nossa tensão de cisalhamento absoluta ou máxima. E quando a gente tem um carregamento misto, ou seja, compressão e tração, usa-se esse critério. Ó. A gente pega os valores em módulo, né, e subtrai. Se isso for maior que a tensão de escoamento, também vai levar a falha. Aí, para calcular qual que é a tensão máxima, né, basta a gente fazer essa subtração aqui. Tá? Tensão de maior valor menos a tensão de menor valor dividido por 2. Aqui é o gráfico, tá, pessoal, dessa teoria. Então, esse gráfico representa o que acontece com o material. Então, se os nossos valores ficarem compreendidos dentro dessa região em vermelho, a gente diz que nós estamos numa situação segura, a estrutura não falha, tá? E se a gente atingir esses contornos aqui de fora, tá? A gente está numa situação de falha. E essa representação que está aqui é o que indica as situações que acontecem neste ponto, tá? Nesse ponto aqui, ó, o que a gente percebe, né? Neste ponto em questão. Nós temos a nossa tensão σ1 positiva, tá? E nossa tensão σ2 igual a 0. Aí a gente entra nesse critério aqui, ó, que pode ser tanto esse quanto esse na situação, né? Se o nosso σ1, nesse caso aqui, ele é igual à tensão de escoamento. A tensão de escoamento, pessoal, ela está representando os contornos aqui do gráfico, tá? Então, se nesse ponto aqui nós temos a tensão σ1 maior ou igual, no caso aqui está igual, né? A tensão de escoamento. Aí é uma situação de falha também. Então, se tivermos aqui num ponto interno, vamos colocar aqui. A gente vai ter, ó, σ2 positiva e σ1 positivo também. Então, a gente entra nesse critério aqui. Então, o gráfico, ele representa a teoria. Então, para você estar seguro, seus valores têm que compreender dentro dessa área. Tá? Por fim, né, a última teoria, que é a teoria de von Mises. A teoria de von Mises, a gente chama teoria da máxima energia de distorção, que é muito utilizada, né, naqueles programas de elementos finitos. Claro, materiais, metálicos, dúcteis, tá? Não vem falar desses critérios para frágeis, ferro fundido, concreto, tá? Então, nós estamos tratando de metais, tá, pessoal? Então, a teoria de von Mises, ela faz análise de outro modo. Então, a gente está analisando o quê? A energia de distorção. O que seria essa energia de distorção? Todo material, dúctil, por exemplo, na verdade, os dúcteis em geral, né? Quando você aplica uma carga, o que acontece? O material ele vai absorver essa energia dessa carga, né? E vai apresentar uma deformação. Então, ele absorve a carga externa através de uma deformação. Então, há uma energia associada a essa deformação. O teorema de von Mises, ele mensura essa máxima energia de distorção que o material é capaz de absorver. Tá? Existem duas formas de energia.
que o material ele está submetido. Tá? Nós temos aquela energia que a gente chama de parte que é hidrostática, e nós temos a parte que a gente chama de... Vamos ver se eu tenho aqui. Não tem. Tá? Mas temos a parte que é hidrostática e nós temos a parte que é a parte de energia de distorção mesmo. Distorção. O que é a parte hidrostática? Por exemplo, quando todas as cargas que você aplica no material, em todas as direções, elas apresentam o mesmo valor. Então, suponha-se que você tem um tanque, né, aqui, pressurizado, né, e você coloca dentro desse tanque um objeto e aplica uma pressão nesse fluido. Então, vai estar agindo dentro, na superfície, obviamente, desse material, uma carga que a gente chama um carregamento hidrostático, de mesma intensidade, né? Porém em direções diferentes, né? Só que em todas as direções com o mesmo valor. A tendência é que você reduza o volume dessa caixa, ou se for uma carga de tração, você aumente esse volume. Porém, você não causa nenhuma mudança nesses ângulos aqui, ó, que são ângulos dos vértices aqui dessa caixinha. Então, você não cria nenhuma modificação angular, mas você só amplia ou reduz. Esse carregamento, dito hidrostático, ele não vai gerar, como que eu posso dizer? Não vai gerar, na verdade não. Ele não é um carregamento que, para fins práticos, né, ele não vai gerar nenhum transtorno. Por quê? Os materiais dúcteis, quando ele está sujeito a um carregamento desse tipo, né, ele resiste muito mais às tensões do que quando ele está sob um carregamento que a gente chama um carregamento combinado. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma carga de tração, há uma carga de compressão, e ao mesmo tempo que há uma carga de tração em X, há uma carga em Y, só que a em Y é menor. Então você vai tender a fazer uma distorção na caixa. Então, vamos tentar desenhar essa caixa aqui. Ela tem a face assim, né? E quando você aplica a carga, o carregamento, você vai tender, vamos ver, vai tender a causar isso aqui, ó, uma mudança angular. Aqui é alfa, né? Alfa aqui, e aqui é o nosso alfa 2. Então, há uma distorção. Então, aqui tem uma energia associada à distorção. Distorção. Essa distorção aqui que é o problema, tá? É ela que vai gerar a falha do material. Então, quando está como um carregamento hidrostático, você simplesmente reduz, aumenta o volume e o material ele tende a resistir muito mais a este carregamento, tá? Portanto, o que von Mises fez? Ele mensurou isso usando a energia de deformação, tá? Do carregamento. Esse Uzinho aqui está associado a essa energia. Então, toda deformação tem uma energia associada. Não vou deduzir as equações aqui, mas, sobretudo, há uma energia associada a essa distorção, que é o que a gente quer, tá? E ele comparou, né? Por exemplo, aqui é um carregamento real, triaxial, então tem todas as direções, com a energia de distorção associada a um carregamento uniaxial, tá? Sob tração. Então, ele concluiu o seguinte, que o material, ou seja, a estrutura vai falhar quando estiver sob um carregamento complexo como esse, quando a sua energia associada à distorção for igual a um elemento, não é? Daquela estrutura, quando submetida a um carregamento uniaxial de tração, ou seja, se atingir a energia no escoamento, ou seja, aqui nós temos a energia de distorção no escoamento, tá? Quando essa situação aqui atingir a mesma energia de distorção no escoamento, a gente diz que o material ele vai falhar, tá? Pelo critério de Tresca. Então, a gente usa o teste de tração, que é muito mais prático para a gente, tá? Compara qual que é a distorção, a energia de distorção naquela situação de teste de tração com a distorção máxima de um material submetido a um carregamento qualquer.
Aí a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Que está em função das tensões principais. Se isso aqui, ó, que é as tensões principais, quando a gente faz esse cálculo, for igual, aqui no caso a tensão de escoamento ao quadrado, né, a gente vai ter o critério de falha de von Mises. Vamos fazer uns exercícios aí, vocês vão conseguir pegar melhor todo esse arcabouço, tá? De teórico. Aqui é o diagrama, tá? O diagrama não, é o gráfico. A gente observa que aquela equaçãozinha, né, vou colocar aqui de novo, 1 menos sigma 2, aqui, essa equaçãozinha aqui. Quando a gente plota ela, a gente vai ter uma elipse, tá? Aqui essa elipse, os contornos representam a tensão de escoamento. Tá? Então, esse contorno aqui é a tensão de escoamento. Se os seus valores de tensão principais se encontram dentro da elipse, a gente está numa situação de segura. Fora, né, aí a gente atinge, se for igual a isso aqui, né, aí, ou fora dessa região, aí já estamos numa situação de falha, tá? Bom, pessoal, vamos trabalhar no probleminha aí. Vocês estão entendendo como que tá? Vocês estão muito quietos. Porque geralmente num encontro presencial, essa teoria aqui fica bem confusa. Os alunos geralmente perguntam. Vocês até agora não questionaram. Estão entendendo? A Alisson, você Oi, senhor. está entendendo? Dá pra ir mais ou menos, senhor, mas dá pra captar. Stephanie, Leonardo, Oi. o Ragner. As Ragner, dúvidas só vem na hora da prova, né, professor? Entendendo. então tá bom. Espero que não venha na hora da prova. Vamos lá então, vamos continuar. Então, vamos fazer um exercício. Oi. É na hora da prova mesmo que ela vem, professor, a dúvida. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então, calcule a tensão atuante pela teoria da máxima energia de distorção. Desligar o microfone. Quem que está com o microfone? Desligou. Temos um elemento aqui de uma estrutura qualquer. Então, imagina que essa barra está um carregamento aplicado e a gente pegou um ponto dela e está analisando. Tá? Porque se a gente quisesse analisar toda a estrutura, pessoal, aí vocês teriam que fazer o cálculo à mão. Isso seria inviável. Então, existem os softwares, ó, que pega todos os pontos. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando apenas um quadradinho aqui, ó, e está fazendo ele ampliado, tá? Olhando as tensões que atuam aqui. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, esses quadradinhos são pequenos pedacinhos da estrutura que a gente está analisando. É um ponto só. Por isso que eu trouxe a respeito no início da aula o MEF, tá? Método de elementos finitos. Aqui vocês fazem cursos, treinamentos bem específicos. O MEF, eles vão, o software em si, né, ele vai trabalhar com essas teorias de falha. Então, você vai inserir condições de contorno e ele vai trabalhar dentro daquela teoria. Então, quando fala distribuição de tensões de von Mises, você já sabe como que o von Mises deduziu a teoria. É a teoria de Tresca. Então, aí a gente já compreende como Tresca trabalha essa teoria. Tá? Então, nesses exemplos que eu trouxe aqui, a gente vai trabalhar com um ponto só. Então, nesse ponto de um determinado material, atua essas tensões aqui. Ó, tá? Ele quer saber se vai haver falha, considerando essa teoria aqui. Ó. Então, vamos analisar. O material ele é de aço e a tensão de escoamento está aqui, 250 megapascais. Como que a gente começa? A gente primeiro tem que lembrar qual que é a teoria da máxima energia de distorção. Qual que é a equação? Vou reescrever aqui. Ó. Sigma y ao quadrado, que é a nossa tensão de escoamento ao quadrado, é sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado. Então, a gente precisa do quê? Das tensões principais. No problema, a gente tem as tensões ditas aplicadas.
São as tensões aplicadas, tá? Que é diferente. Então, a gente precisa aplicar o quê? O ciclo de Moore para poder encontrar isso aqui. Como vocês já viram, eu deduzi a forma, né, da equação que vai nos dar essas tensões principais. Então, aqui eu trabalhei com vocês e a gente chegou nessa equação aqui. Então, é ela que a gente vai usar. Para calcular o sigma 1, a gente vai usar, substituir o termo somando. E para calcular o sigma 2, a gente vai usar subtraindo. Aí, eu quero que vocês entendam como substituir aqui. Tá? Existe uma convenção. Ó, aqui, nós temos o nosso sigma x. Ó, nosso sigma x, ele é igual a menos 80 MPa. Por que menos 80? Porque o vetor que o representa está entrando na superfície. Tá? Menos 80 MPa. Então, na hora de inserir aqui na fórmula, a gente vai colocar menos 80. Ó, o sigma y está aqui, ó, y. Ele também é negativo, então nosso sigma y é menos 60 MPa. Ok? Então, na hora de substituir, negativo. Outra coisa que é passivo de dúvida é com relação à tensão de cisalhamento que atua no plano aqui. Então, a gente vai substituir em todas as variáveis. Quando a gente vai colocar aqui o tal xy, qual que é o sinal? Tá? Aí, por convenção, a gente vai analisar essa face à direita aqui. Então, você sempre pega a face à direita e observa essa setinha, tá? Aqui, que está descendo. Se essa setinha está descendo, a minha tensão de cisalhamento, o valor ela se encontra sempre nesses cantinhos aqui, tá, pessoal? Ó, aqui tem 100, aqui é a mesma coisa de dizer também que tem 100 MPa. Então, as tensões de cisalhamento sempre vão estar nos cantinhos aqui, ó. E aqui. Tudo é o mesmo valor, tá? Atua em binários, então por isso. E geralmente nos problemas vai vir apenas em um dos vértices. Então, a tensão de cisalhamento sempre vai vir apenas em um dos vértices. Então, olhando a setinha à direita, se ela estiver para baixo, é negativo. Então, nosso tal XY, que é a tensão de cisalhamento que atua na face e no plano XY, vai ser igual a menos 100 MPa. Se porventura estivesse ao contrário, aí seria positivo. Porque se vocês ficarem olhando isso aqui e tentar entender, se está rodando para a direita ou para a esquerda, não vai dar certo, tá? Então, essa é a convenção. Feito isso, só substitui, tá? Menos 80 aqui, mais, o sinal de mais é da fórmula, menos 60, dividido por 2, mais ou menos. Aí vem a raiz quadrada, aqui, ó, menos 80, o menos da fórmula, menos 60, dividido por 2. Todos os termos que estão aqui são entre parênteses. O resultado disso aqui é elevado ao quadrado, tá? Não vai fazendo as coisas aí de trás para frente. Resolva o que está aqui dentro e o resultado eleva ao quadrado. Mais menos 100 aqui ao quadrado. Então, se você fizer a primeira vez e somar ambos os resultados, você vai encontrar isso aqui. Repetindo o processo, subtraindo essa parcela, vocês vão encontrar isso aqui. Então, o que nós temos? Nós temos sigma 1, que refere-se a uma das tensões principais. Se a gente fosse fazer um esboço rápido, nós teríamos um valor muito negativo para uma tensão principal. Então, todo o nosso ciclo de Moore, apagando aqui, basicamente a maior parte dele está nesse lado do eixo, né? A maior parte dele é compressivo. Vou tentar desenhar aqui. Então, aqui é o nosso sigma 1. E aqui está o nosso sigma 2. Então, ele está com carregamento combinado. Ó. Nós temos tensões normais de compressão e de tração. Por quê? Eu sei disso por causa do sinal. Tá? E há tensões principais ainda atuando aqui. Ó. Tá? É que meu ciclo de Moore não está proporcional. Mas se eu quiser saber qual que é o valor da minha tensão principal máxima, é essa parcela aqui da equação. Isso aqui é o raio, lembra? É o raio. O raio é igual à tensão máxima. Mas o caso do exercício, ele não quer isso. Só quer saber se vai falhar ou não usando essa teoria. Aí, para isso, a gente precisou usar a equação do ciclo de Moore para esse cálculo. Então, a gente já calculou. Okay? Agora, vamos resolver o problema.
Aplicando aqueles resultados na equação, a gente vai obter esse valor. Como que eu substituo? Ó, a tensão de escoamento de von Mises, tá? Isso aqui a gente pode também entender como sendo um sigma E, que é muito utilizado, tá? Sigma E. Sigma E ao quadrado. Então, a gente pega esse quadrado e passa para cá na forma de uma raiz e substitui os termos. Ó. Sigma 1 tinha dado 30,5 ao quadrado. Sigma 1 novamente, o sinal de menos é da fórmula. Aí o meu sigma 2 ele é negativo, então eu coloco entre parênteses, mantém um sinalzinho aqui. Tá? Aí o mais, aí o sigma 2 ao quadrado, que é negativo. Então, faça a continha de dentro, calcula a raiz, eu encontro aqui 187,62. O que isso quer dizer? Né? Meu sigma y deu 187,62. Será que vai falhar? Aí o critério de falha é se esse valor aqui, vamos colocar linha aqui para não confundir, se o meu sigma y linha for maior ou igual à minha tensão de escoamento do material, falha. Tá? O que a gente tem aqui? O material tem 250 MPa de resistência ao escoamento. Portanto, nosso valor ficou abaixo. Ó. É menor. Então, ele não falha. Então, ele ficou menor que os 250. Então, não falha. Tá? Não falha. Essa é a resposta. Não falha. O material ele está dentro, né? A estrutura em questão está dentro de uma situação segura. Ok? Bem tranquilo, tá, pessoal? Os exercícios. Basta entender como aplica a teoria. Quando a gente compara os critérios de falha tudo num gráfico só, ou seja, a gente plota aquele primeiro, ó, que está em verde aqui, ó, que é esse quadrado. É a teoria da tensão normal máxima. Aí a gente vem para o segundo caso, que foi a teoria de Tresca, né? Ou teoria da tensão cisalhante máxima, que está em vermelho aqui, e a de von Mises, que é essa elipse. A gente observa que vai haver situações em que todas as teorias apresentam a mesma situação, ou seja, o material não vai falhar, né? Mas para outras situações, o material ele vai falhar naquele nível de tensão. Por exemplo, ó, se a gente pegar um determinado valor de tensão principal, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, a gente percebe que para a teoria da tensão normal máxima, o material está dentro de uma região segura. Mas, para a teoria da energia de distorção, que é em azul, e de von Mises, o material já falhou. Tá? Então, existem teorias que são mais seguras do que as outras. Por exemplo, von Mises... Opa! A teoria de von Mises, deixa eu ver como que se escreve o nome desse rapaz. Vocês conhecem? A teoria de von Mises, ela é a mais, como considero assim, a mais utilizada entre todas aqui, a mais utilizada, tá? Porque ela apresenta uma maior, pode dizer, uma maior correspondência com o que é real, em termos reais, tá? Então, ela dá um valor mais próximo do real e entre uma situação é bem segura, tá? A teoria da tensão normal máxima, ela é uma teoria que vai apresentar situações, ó, de insegurança. Por exemplo, aqui nesse quadrante, para estar dentro desse quadrante, quer dizer que quando o seu sigma 1 vai ser negativo e seu sigma 2 positivo. Ó, sigma 1 aqui embaixo e sigma 2 aqui em cima. Então, a gente percebe que dependendo da faixa de valores, ó, você vai estar numa situação, um problema, quando você tem sua maior tensão principal é compressiva e a outra é de tração. E o contrário, quando o seu sigma 1 é positivo e o seu sigma 2 é negativo. Então, carregamentos combinados, tração-compressão, é um problema. Agora, para uma situação onde nós temos ambos os valores positivos ou ambos os valores negativos, a gente está dentro de uma região segura para essa teoria. Então, tem que verificar qual que é o tipo de carregamento que a estrutura está submetida, se é misto ou se é puro, para que você possa avaliar se ela vai ser interessante para você, tá?
Em outras situações, ó, a gente percebe que até para a teoria... Não, a teoria de Tresca, aqui é Tresca, que está em vermelho, ó, ela está totalmente dentro da teoria de von Mises, ó, dentro da elipse. Então, qualquer valor da teoria da tensão cisalhante máxima vai ser considerada segura, ou seja, porque vai estar dentro da teoria de von Mises. Mas nem todo valor de von Mises, ó, vai estar dentro de Tresca, vai ter essas regiões aqui, ó. Então, a gente diz que a teoria da energia de distorção ela é menos conservadora do que a teoria de Tresca. Teoria de Tresca. Como assim menos conservadora, Tresca? Ó, essa teoria aqui, pelo fato de os valores serem menores, ou seja, está todo compreendido aqui dentro, a gente está considerando aí sempre uma situação de segurança maior, vamos assim dizer. Você está sendo mais conservador com seus resultados. A outra não, a outra vai apresentar valores em que, na teoria de Tresca, já teria falhado o material, que são esses limites aqui. Então, a gente diz que a teoria de von Mises ela é menos conservadora. Por experiência prática, né, materiais muito dúcteis, como o cobre, tá? Ligas muito dúcteis, geralmente são analisados do ponto de vista da teoria de Tresca. E materiais como os aços, tá? Aços liga, são bem analisadas do ponto de vista de von Mises. Tá? Então, há uma preferência para trabalhar com Tresca quando o material é muito dúctil, e quando a gente trabalha com os aços, a gente usa von Mises. Tá? Então, existem duas formas aí da gente poder analisar. Tá? Então, vocês, futuros engenheiros, precisam se aprofundar nesses conceitos, né? Ler artigos, revisar os conceitos e, na hora de aplicar essas teorias, tenha cautela, entenda como elas funcionam. Tá? Será que aquele software de simulação ele compreende um resultado e é confiável? As teorias elas têm uma validade, têm condições de contorno necessárias para ser aplicadas. Tá? Aqui nós temos dados experimentais. Tá? Então, foi feitos ensaios, padronizou aqueles corpos de prova, foi feitos ensaios e fez análise. Então, a gente observa que a teoria da tensão normal máxima, naqueles quadrantes aqui, aquele quadrante onde ela é pouco confiável em relação às outras. A gente percebe que os resultados experimentais, que são esses pontinhos aqui, ó, essas bolinhas pretas e esses triângulozinhos, observa que os dados experimentais eles estão bem mais alinhados com a teoria da energia máxima de distorção de von Mises do que a teoria da tensão normal máxima. Os dados estão mais, não posso dizer, eles estão dentro, vamos assim dizer, dos limites dessa teoria do que da outra. Aqui não tem nenhum resultado experimental nessas regiões em que a gente observa que essa teoria diria que estaria numa situação de segurança, né? Então, os dados experimentais eles estão mais bem alinhados com essas duas outras teorias, cisalhante máxima e máxima energia de distorção. Tá? Pessoal, eu vou deixar esse exercício aqui. Coloquei a resposta aqui, mas eu vou deixar esse exercício para vocês praticarem. Tá? Então, o que ele quer? A gente vai ter uma situação parecida com aquela anterior, e vocês vão ter que determinar se vai falhar, tá? De acordo com as 3 teorias de falha anteriormente apresentadas. Tá? Então, vai ter que calcular as tensões principais e depois usar aquelas relações dos critérios de falha de cada teoria e dizer, né, vai falhar ou não. Então, eu fiz primeiro aqui, já vou demonstrar. Isso aqui é as tensões principais, aplicando a expressão. Tá? Aqui está as direções, né, em que acontecem as tensões, se é compressiva ou se é atrativa. Aí, para a teoria de von Mises,
deu 125. O valor é 250. Então, para a teoria de von Mises, não falha. Aí vocês vão ter que repetir para a teoria de Tresca, né? E a teoria da tensão normal máxima. Não vale ponto, tá? Mas é importante vocês praticarem. Eu vou encerrar a aula, dar um tempinho para vocês. A gente geralmente acaba 9 horas, tá? Então, dá esses 30 minutos para vocês aproveitarem e praticar os conceitos e ver se realmente entendeu o conteúdo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal?